Vamos ler um texto que está em 2 Reis, capítulo de número 7 e versículo de número 1. 1 Reis, ou melhor, 2 Reis, capítulo de número 7 e versículo de número 1. Eu não vou ler todo o capítulo, porque parte do capítulo 6, a partir do versículo 24, e entrando no capítulo 7, é a mesma história, então é muito longa, então vou ler só uma parte do texto e discorrer na mensagem. O texto diz: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Porém um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? Ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. Chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Amém e amém. Meus amados irmãos, pode sentar adorando a Jesus. Dar glória a Deus aqui é de graça. Eu não glorifico a Deus porque sinto, mas glorifico a Deus para poder senti-lo. Você não precisa sentir Deus para glorificar, é só abrir a sua boca e dar glória. Se não tiver força, dê glória a si mesmo. Arranque um sacrifício de louvor para adorar o nome do Senhor, porque dar glória a Deus quando tudo vai bem, todo mundo consegue. Eu quero ver dar glória a Deus quando tudo vai difícil, tudo vai mal. Aí você arranca um sacrifício de louvor para exaltar o nome poderoso de Jesus. Nós estamos aqui na continuação desta campanha, buscando o Deus da multiplicação. E nós lemos um texto muito conhecido, e esse texto não é um texto que fala do Deus que multiplica, não só do Deus que faz multiplicação, o que multiplica, mas também nos fala do Deus que providencia, e também nos fala do Deus que intervém em nosso favor em tempos de dificuldade. Não nos fala somente do Deus que multiplica, repito, mas fala-nos também do Deus que providencia e do Deus que intervém em nosso favor em tempos de dificuldade. E esse texto também que nós lemos nos mostra como Deus usa os recursos mais ilimitados que existem
e as pessoas menos prováveis que nós podemos imaginar, para poder cumprir os seus intentos e para poder cumprir os seus propósitos e operar um milagre em favor dos seus filhos, ou até para fazer cumprir uma palavra de um servo de Deus, de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. A história que nós lemos nesta noite não começa aqui no capítulo 7, ela começa no capítulo 6, versículo de número 24 do mesmo livro, quando vai nos mostrar e dizer que a cidade de Samaria estava cercada pelo exército sírio, de forma que a fome era tão grande nesta cidade, que o texto vai nos dizer no versículo de número 26 a seguir, 27, 28, 29, 30, que duas mulheres chegam ao ponto de praticar o canibalismo, fazendo um acordo para que uma delas matasse seu filho e comessem, e depois que terminassem de comer o seu próprio filho, assim comesse o filho da outra. O texto vai dizer isto porque o rei vai passando próximo à muralha, e quando ele vai passando próximo à muralha de Samaria, o texto diz que uma dessas mulheres grita: rei, socorre-me. E ele disse: de onde eu vou te socorrer? Da eira ou do lagar? Ou seja, não tem vinho e nem tem trigo, não tem vinho e nem tem trigo, como vou te socorrer? Ela disse: não, a história é outra, é o seguinte, eu fiz um acordo aqui com esta mulher, com outra mulher, para comermos o filho da outra, e quando terminasse de fazer isso, assim comesse o filho, ela comemos o nosso filho, e agora a mulher não quer dar o seu filho para nós comermos. Isso causou um horror no rei, apesar deste rei Jorão ser um rei que estava desviado do Senhor, e este era um dos motivos pelos quais Deus permitiu a cidade ser cercada e a fome vir sobre o povo. Ele fica horrorizado, e o texto sagrado vai dizer que este acontecimento é o cumprimento também de uma mensagem profética dada pelo próprio Deus ao seu povo, no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, onde está a parte em que o povo desobedece a Deus, que se o povo se desviasse de Deus, sofreria consequências inimagináveis, como neste caso, as mães perderem o instinto materno a ponto de comerem seus próprios filhos como alimento. Isso está acontecendo aqui no texto, na cidade de Samaria. E aí o texto vai dizer-nos que o rei fica horrorizado a ponto de determinar no seu coração de matar o profeta Eliseu, matar o servo de Deus, que certamente morando naquela cidade, Eliseu não morava em Samaria, mas certamente tinha se recolhido para a cidade de Samaria, certamente pelo motivo do exército sírio ter cercado a cidade ou o reino do norte. A Bíblia Sagrada vai dizer que este povo chegou ao ponto de comer até mesmo cabeça de jumento. E o jumento era considerado na lei do Senhor um animal impuro, um animal que tornava imundo, que tornava alguém, se comesse aquela carne, o judeu se tornava impuro, de forma que uma cabeça de jumento custava 80 peças de prata. Eu fiz questão de transformar este valor para o valor dos nossos dias. Uma cabeça de jumento valia aproximadamente R$5.200. Uma cabeça de jumento, porque pode até encontrar carne para comer na outra parte do jumento, mas na cabeça do jumento. Mas a fome era tão grande, não existia comida, que uma cabeça de jumento valia R$5.200. E o texto também vai dizer que uma quarta parte de esterco de pombos valia 5 peças de prata, ou seja, um punhado, uma xícara, era uma xícara, uma terça parte, era mais ou menos uma xícara de esterco de pombo, valia R$325. Aqueles que tinham condições de comprar, e aqueles que tinham condições ou tinham dinheiro para poder comprar ou se alimentar. A história vai dizer, Flávio José vai escrever isto no seu livro História dos Hebreus, que em momentos assim era comum usar esterco de pombo como alimento.
para tentar amenizar a fome que o povo vivia em tempos de castigos de Deus, de secas, de fome, de guerra e assim por diante. Como vos disse, o profeta Eliseu tinha se recolhido na cidade de Samaria e agora ele foi consultado pelo rei. Ou seja, o rei decidiu não só consultá-lo, mas na verdade o propósito do rei era matar o profeta Eliseu. O texto diz que ele estava na sua casa, trancado com os anciãos, que ali certamente o ouvia. E o texto vai dizer que quando o rei envia o seu capitão à frente dele, Eliseu era um homem de Deus e tinha o Espírito de Deus na sua vida, ou sobre ele. E o texto vai dizer que enquanto o capitão da guarda saía do palácio em direção à casa de Eliseu, Eliseu ouvia o estrépito dos passos daquele capitão e disse para os anciãos: aí vem um homem mau, e os seus passos já dizem o mal que ele pretende fazer, ou que ele quer fazer. Porque na verdade o propósito do rei de Samaria era matar o profeta Eliseu. Então quando o rei chega com o seu capitão ao profeta, ou na casa do profeta Eliseu, o profeta Eliseu libera uma palavra de bênção. Texto epígrafe, se você viu na sua Bíblia, fala a abundância de víveres. Eliseu vai profetizar e vai determinar pelo poder da palavra de Deus o que Deus fará naquele mesmo tempo e horário que o rei chegou na sua casa. E vai dizer que amanhã, quase a este tempo, na porta da cidade de Samaria, as coisas voltariam ao normal, ou voltariam ao normal. Ou seja, uma medida de farinha era aproximadamente entre 4 a 5 litros. Uma medida de farinha seria vendido por um ciclo de prata, ou por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo seria vendido amanhã, diz Eliseu, no tempo aqui na porta de Samaria. Ou seja, a carestia, a fome, a miséria que o povo estava vivendo até aquele tempo, Deus mudaria este quadro dentro de um tempo, no nosso relógio, no nosso calendário, de aproximadamente 24 horas. É isto que o profeta está dizendo, que na porta de Samaria se venderia farinha de trigo e cevada, que era uma semente que não era tão valiosa, que não tinha tanto valor como tinha o trigo. Portanto, uma medida de trigo por um ciclo, e 2 medidas de cevada, que muitas das vezes era usada não só para alimentar os pobres, os mais pobres, mas também para alimentar os animais que tinham morrido ou estavam morrendo pela fome no cerco de Samaria. Mas Deus vai usar o profeta Eliseu para profetizar que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai intervir, que Deus vai colocar a sua mão em ação, e num tempo de aproximadamente aqui 24 horas, porque ele vai dizer amanhã, quase este tempo, ou seja, no mesmo tempo em que eles estão conversando, Deus fará um milagre extraordinário em favor do povo daquela cidade. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Agora a pergunta era: como aquilo se daria, ou como aquilo se faria, para o que Eliseu estava profetizando acontecer, para aquilo que Eliseu estava profetizando que iria acontecer, se fazia necessário acontecer um grande milagre e uma intervenção divina extraordinária, de forma que o próprio capitão do rei não acreditou na profecia de Eliseu. O texto vai dizer que o capitão, no versículo de número 2 do texto, vai dizer: como isto acontecerá? Porque mesmo que o Senhor, o próprio Deus, abra janelas no céu, isto não pode acontecer, isso não é possível de acontecer. Mesmo que Deus abra a janela no céu e derrame, literalmente é isso que ele está dizendo, isto não é possível acontecer. Ou seja, o capitão da guarda real, o capitão do rei, não tinha fé
suficiente para acreditar que Deus era poderoso o suficiente para fazer o que o profeta estava dizendo que Deus iria fazer. Mas o Deus que você veio adorar esta noite, e se veio e adorar e já adorou, é o Deus do impossível. É o Deus que contraria a lei da natureza. É o Deus que contraria a incredulidade do homem. É o Deus que contraria o que está determinado no tempo e na hora. Talvez você chegou aqui esta noite e no tempo que se chama agora, você não acredita que talvez no virar da noite Deus pode mudar o teu cativeiro, Deus pode mudar a tua história, Deus pode mudar a porta, abrir a porta que está fechada, curar a doença que o médico disse que não tem cura, trazer a solução para a causa que o juiz colocou na gaveta. Eu quero dizer que o Deus que você veio adorar, e se é que tem algum crente que crê nesta noite, ele ainda tem poder de abrir janela no céu, oh glória, e fazer milagre na terra. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Oh glória ao nome de Jesus. E se eu não cresce nesse Deus que eu estava pregando, que eu estou pregando, nem aqui eu estava pregando, porque eu creio neste Deus, nesses 29 anos, 30 anos que eu sirvo, eu creio que este Deus ainda é o Deus que abre janela no céu, oh glória, não só janela, mas também abre porta no céu, para derramar a bênção na terra, independente da situação ou da circunstância que nós possamos e estejamos vivendo aqui, neste mundo. Oh glória ao nome de Jesus. Interessante que eu estava ouvindo uma mensagem antes de vir para cá, e a mensagem que eu estava ouvindo era justamente sobre o tempo de Deus. O pregador estava pregando sobre Neemias, estava dizendo que Neemias estava no lugar certo, que era no palácio, e estava no tempo de Deus para a restauração dos muros de Jerusalém. E ele dizia que Deus, ele sempre, quando nós, e aí as coisas se encaixam, porque o João falou da questão de nós sermos espirituais e aprender a ouvir a voz de Deus falando conosco, e ele dizia sobre isso, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós sempre estamos no lugar certo e no tempo certo, em que Deus vai cumprir o propósito na nossa vida. E aí a irmã cantou o hino, no tempo de Deus, é no tempo de Deus. E o Caldeli fez uma ponderação no cântico da irmã, dizendo, nos exortando a nós ficarmos esperando o tempo de Deus se cumprir, porque entre a promessa e o tempo se cumprir, há um processo do trabalhar de Deus na nossa vida. Bendito seja o nome soberano do Senhor. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que tinha chegado o tempo de Deus de operar este milagre. E quando chega o tempo de Deus operar um milagre, você pode ter chegado hoje sem saber e sem compreender que o tempo chegou, e você pode dormir sem estar pensando que o tempo chegou, e pode acordar dentro do tempo de Deus e sabendo que é o tempo de Deus fazer o milagre, a cura, de entrar com providência. Por quê? Porque você está vivendo e esperando esse tempo de Deus se cumprir na sua vida. O profeta Eliseu está dizendo que a vida e o preço dos alimentos voltarão para o curso normal das coisas, porque existem momentos na nossa vida que nos tira do curso normal da vida. Oh glória ao nome de Jesus. Mas ele está dizendo, amanhã a esta hora, quase a esta hora, as coisas voltarão ao normal. A vida voltará ao normal e o preço voltará ao normal, e vão se negociar na porta de Samaria uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, amanhã a esta hora na porta de Samaria. Mas olha aqui para mim, Deus não tem como fazer milagre na vida de incrédulo. Deus não tem, Deus é o Todo-Poderoso, mas tem algumas coisas que Deus não pode fazer, não por causa dele, mas por causa do homem. E Deus não tem como operar na vida de gente incrédula. Pode até dizer que é crente, mas é incrédulo.
pode até achar que é crente, mas não acredita que Deus pode fazer. Pode até saber quem Deus é, mas não acredita que Deus pode operar. Às vezes vem para cá, senta no banco, às vezes até dá glória a Deus, até dá aleluia, mas quando precisa manifestar fé, não acredita que Deus pode fazer, não acredita que Deus pode operar. Diminui o Deus que ele adora, diminui o Deus todo-poderoso para um Deus pequenininho, para um Deus limitado, para um Deus que não tem poder, para um Deus que não tem força. Se este é o Deus que você adora, sinto muito, este não é o Deus que eu estou pregando. O Deus que eu estou pregando é o Deus todo-poderoso, oh glória, que tem o poder de trazer à existência as coisas que ainda não existem. Eu creio no Deus que quando Ele decide abrir uma porta, se a porta não existir, Ele cria a porta e depois abre, porque Ele é o Deus todo-poderoso. Bendito seja o nome de Jesus. A incredulidade do capitão do rei fez com que ele perdesse, olha isso aqui. A incredulidade do capitão do rei fez com que ele perdesse a oportunidade de desfrutar do milagre de Deus. Vou repetir. A incredulidade do capitão do rei fez com que ele perdesse a oportunidade de desfrutar do milagre de Deus, do rei. Porque quando o profeta diz que vai fazer, ele disse: nem que abra a janela no céu, isso não é possível acontecer. Aí Eliseu disse assim: ó, vai acontecer e você vai ver, mas você não vai participar. Os seus olhos verão, mas você não comerá de um punhado de trigo. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o incrédulo, irmão. A Bíblia diz assim: se faz necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Oh glória ao nome de Jesus. Deus não está pedindo para nós às vezes uma grande fé. Deus quer que nós creiamos que Ele pode fazer, mesmo que a sua fé seja pequena. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus: Jesus, por que nós não podemos operar este milagre? Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Aí eles disseram: então nos ajuda na nossa falta de fé. Oh glória a Jesus. A sua oração então deve ser esta hoje. Se você ainda não acredita que Deus pode mudar esse quadro, diga para Ele: me ajuda na minha falta de fé, Jesus. Me ajuda na minha falta de fé. Precisamos, coloquei aqui, ó, precisamos ter cuidado para não permitir que a nossa incredulidade nos impeça de alcançar o melhor de Deus para nós. Repito, precisamos ter cuidado para não permitir que a nossa incredulidade nos impeça de alcançar o melhor de Deus para nós. Nós pregamos aqui na terça-feira que Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus quer nos dar vida abundante. Deus quer nos dar restauração plena. Oh glória ao nome de Jesus. Porém nós precisamos ter cuidado para não permitir que a nossa incredulidade nos impeça de alcançar o melhor de Deus para nós. A quem Deus vai usar para trazer as boas novas ao rei e ao povo? A quem Deus vai usar? Os menos improváveis. O texto vai dizer que na porta de Samaria, que eu não podia entrar na cidade, o leproso não podia entrar na cidade. Eu preguei isso aqui terça-feira. O leproso tinha que ficar no vale dos leprosos. Mas nesse caso aqui, para sobreviver ao exército assírio, 4 leprosos foram morar no portão da entrada da cidade de Samaria. E já numa fome extrema, numa fome incontrolável, o texto é tão extraordinário que vai dizer-nos que eles pensam a mesma coisa ao mesmo tempo. O texto diz isso. Primeiro Deus vai usar 4 homens leprosos. Quem Deus vai usar para trazer as boas novas para o rei? Porque estava no crepúsculo. E o que é o crepúsculo? O crepúsculo é o entardecer, quando o sol está se pondo e anoitece, até o sol sair no outro dia é o crepúsculo. Então quando o sol estava se pondo, estava anoitecendo, os leprosos tiveram uma mesma ideia. Porque se você ler o texto vai dizer: e falaram um para os outros. Como assim falou um para os outros? Porque ao mesmo tempo, sem se comunicar,
tiveram o mesmo pensamento. Eles disseram: gente, é o seguinte, se nós ficarmos aqui, ou melhor, se nós entrarmos na cidade, se nós ficarmos aqui na porta, nós vamos morrer de fome. Se nós ficarmos aqui na porta da cidade, também morreremos de fome. Então façamos o seguinte: vamos até o arraial dos Círios. Se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Se eles nos matarem, tão somente nós morreremos. Em outras palavras, é melhor morrer à espada, porque é uma morte rápida, do que morrer de fome, que é uma morte lenta. Se entrarmos na cidade, tem fome, morreremos de fome. Se ficarmos na porta da cidade, morreremos aqui de fome também. Então é melhor morrermos à espada do que morrer de fome. É melhor ter uma morte rápida do que uma morte lenta. Então vamos fazer o seguinte: vamos para o arraial dos Círios. E se eles nos deixar viver, viveremos. Se eles nos matar, apenas morreremos. Em outra palavra, já vamos morrer mesmo. Ou seja, quem Deus usou para levar as boas novas? Os mais improváveis, aqueles que ninguém imaginava, oh glória, que Deus ia usar para cumprir um propósito, ou para trazer a história de um milagre. Eu aprendi na minha jornada de vida de fé, que são as pessoas menos improváveis que Deus salva, que são as pessoas que mais Deus usa na igreja. Oh glória ao nome de Jesus. Por quê? Porque eles já sabem de onde saíram e de como escaparam da morte do mundo. Oh glória. E o Espírito de Deus entrou neles, e eles têm coragem de testemunhar. Oh glória. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que um dia era leproso na porta de Samaria. Ninguém acreditava em você, mas Deus te salvou aqui para, através da tua vida, levar o milagre e as boas novas à vida de alguém que precisa de um milagre. Eu vou deixar você adorar Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Se você trouxe glória, adore a Ele com glória. Se você trouxe aleluia, adore a Ele com aleluia. Adore a Ele com glória a Deus. A glória, adore a Ele com tua mão. Exalte a Ele esta noite. Glorifique a Ele. Ele está aqui esta noite. A presença dEle é real. Oh, bendito seja o nome de Jesus. A quem Deus vai usar? Os menos prováveis, o mais improvável de tudo e de todos. Eu coloquei aqui: veja como Deus usa os acontecimentos de forma simultânea para fazer cumprir seus propósitos. Então você está aqui, você está na sua casa, você está no trabalho, você pensa que o que você está vivendo é só aquilo que você vive ali, e não está entendendo e nem está vendo que de forma simultânea, em outro lugar, de outra forma, Deus também está trabalhando em teu favor. Está no texto. Por quê? Porque na hora que os 4 leprosos imaginaram isto, o texto vai dizer no versículo seguinte: levantaram-se, aí eles conversaram, concordaram, levantaram-se para irem ao arraial dos Círios. E quando chegaram no arraial, não tinha mais ninguém. Todo o exército tinha batido em retirada, em debandada. E por quê? Porque ao mesmo tempo que eles estavam pensando na porta da cidade, vamos lá, Deus fez eles ouvirem um barulho. Os Círios, o exército inimigo, ouviu um barulho, de um estrépito, de um estrondo, de cavalgaduras, de um grande exército. Oh glória! Quando escureceu, o Senhor abriu os ouvidos espirituais do inimigo, abriu. Por quê? Porque Deus fez os Círios ouvir o barulho de um grande exército que não vinha, o barulho de um grande exército que não estava marchando. Oh glória ao nome de Jesus. O texto vai dizer que eles ouviram o barulho de um grande exército em marcha, os cascos dos cavalos batendo no chão, e eles ouviram aqui e disseram: porventura os hebreus contrataram os heteus e o seu rei e o seu exército, e também os egípcios, e eles vieram ao nosso encontro para guerrear contra nós. Oh glória ao nome de Jesus.
Você não entendeu? Eu vou te explicar. Fica tranquilo, irmão. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai confundir o teu adversário, Deus vai confundir o inimigo, Deus vai fazer o inimigo ouvir o que ele não quer ouvir, para ele entrar com providência na tua vida e te dar vitória, porque ele é Deus e pode fazer isto. Oh, glória ao nome de Jesus. Ao mesmo tempo que os leprosos estavam tendo uma ideia, Deus estava fazendo os inimigos ouvir um barulho de um grande exército. Oh, glória ao nome de Jesus. E aí no arraial dos Sírios, ao ouvir o barulho deste grande exército, o ruído de um grande exército, os sírios disseram: o rei de Israel alugou contra nós o seu rei, o rei dos heteus e o rei dos egípcios. E o texto diz: e fugiram, deixando tudo para trás. Oh glória, oh glória ao nome de Jesus. Quando os leprosos chegaram no arraial, irmão, encontraram comida, bebida, veste, tenda, cavalos, camelos, prata, ouro. Oh, bendito seja o nome de Jesus. O texto diz: eles chegaram, não tinha ninguém, comeram, beberam, pegaram ouro, prata, veste, esconderam primeiro para eles, foram comer de novo. Aí quando eles estavam comendo, aqui tem uma mensagem missionária nisso aqui. Eles disseram: não é certo o que nós estamos fazendo. É dia de boas novas. Boas novas na Bíblia é evangelho. Boas notícias. É dia de boa notícia. É por isso que os testemunhos é o dia das boas novas, é o dia do seu testemunho. É dia de boas novas e nos calamos. Vamos esperar até a luz se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que vamos agora e anunciemos a casa do rei. Oh, glória ao nome de Jesus. Eles não acreditaram no que ele viram. A primeira vez que eu vou pedir, a última. Diga assim para você, para seu irmão, está do seu lado assim: quando Deus fizer o que ele vai fazer, ninguém vai acreditar que ele vai fazer. Pode falar aí para o seu irmão. O que Deus vai fazer na sua vida, quando ele fizer, você não vai acreditar que ele fez. Vai ser tão grande, tão poderoso, que você vai dizer: é comigo mesmo que está acontecendo. Foi Deus mesmo que foi Deus mesmo que fez. Oh glória, eu nem acredito que é verdade o que eu estou vendo e desfrutando. Eles nem acreditaram. Oh glória ao nome de Jesus. Eu quero dizer nesta noite que Deus vai usar os meios menos prováveis que você acredita, para poder fazer o milagre de onde você menos espera. É de onde virá o milagre do Deus Todo-Poderoso. Fica de pé comigo adorando. Deus é tremendo, irmão. Deus fez parecer a pesada de 4 leprosos. Deus fez parecer a pisada de 4 leprosos como o barulho de um grande exército. Oh glória. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Deus fez parecer o barulho de 4 leprosos marchando como o barulho de um grande exército. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Porque o inimigo só vai até onde Deus diz: até aqui. O limite é aqui, é até hoje. Daqui não passa, de hoje não passa. E a partir de hoje é a noite do milagre. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você sair do seu lugar para nós orarmos aqui esta noite. Deus não só supriu a necessidade do povo. Oh, glória, olha assim. Deus não só supriu a necessidade do povo, mas Deus fez com fartura. Repito, Deus não só supriu a necessidade do povo, mas Deus fez isso com fartura. Bendito seja o nome soberano do Senhor. Pastor, e o que aconteceu com o capitão
Porque o texto diz que os leprosos chegaram na porta da cidade, avisaram. Aí o rei disse: eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Os sírios são espertos. Eles se esconderam, abandonaram o arraial, se esconderam para dizer: como eles estão com fome, então eles vão vir, e aí quando eles estiverem saqueando, a gente mata todo mundo. Mas um conselheiro do rei disse: meu senhor, se ficarmos dentro da cidade morreremos, se sairmos morreremos também. Então pegue alguns dos 5 cavalos que nós temos e mande alguém ir verificar se é verdade o que os leprosos estão dizendo. Tem gente que não acredita, Leonardo, no que Deus está pregando, e quando é leproso é que não acredita mesmo. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O rei aparelhou o carro e ele mandou. Ele disse que eles foram até o Jordão. Diz o texto, está no texto, que eles foram até o Jordão. Diz que no caminho estava cheio de vestes. O povo pegou as vestes para poder correr, ia jogando na beira do caminho. Voltaram e disseram: é verdade o que os leprosos disseram, rei. Aí o texto diz: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia 1 medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque nós não estamos aqui brincando de pregar a palavra de Deus, não. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Se Deus falou, está falado. Se Ele disse, está dito. Se Ele decretou, está decretado. Oh, glória. Se Ele determinou, está determinado. Se Ele falou, está falado. Oh, glória. Quando Deus quer agir, irmão, em nosso favor, Ele confunde o inimigo. Ele cria situações que não são lógicas aos olhos humanos, mas Ele não deixa a sua palavra cair por terra. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Pastor, e o que aconteceu com o crente incrédulo? Vou dizer, tem que dizer. Não é o pastor, não. O texto diz que quando o povo correu na porta da cidade para comprar o trigo e a cevada, o capitão foi organizar a fila. O povo passou por cima dele e matou. E ele morreu na porta da cidade. Porque crente incrédulo, o final dele é morte espiritual, física, sei lá o que for. Porque quem não acredita também não desfruta. Mas se você ousar acreditar nesta noite, eu quero dizer para você que Deus tem o poder de trazer à existência as coisas que ainda não existem. Vou esperar os obreiros descer para orar por vocês, ministrar a oração da fé. Oh, glória ao nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e jamais me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Toda ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro
no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele pode, oh glória. Ele traz a existência, Ele usa o improvável, situações que você nem imagina. Até mesmo o leproso vira marcha de exército para confundir o adversário, porque Ele é Deus de milagre, de milagre, de milagre, de milagre. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra, oh glória, em nome de Jesus, Senhor, nós ministramos a oração da fé sobre a vida dos teus filhos e filhas que aqui estão esta noite, sobre a vida daqueles que acreditam que o Senhor ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Senhor pode mudar dentro de uma noite para o dia o quadro e a situação de uma história. Meu Deus e meu Pai, Tu és o Senhor da glória, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, que cura, que salva, que liberta, que transforma, que opera o impossível. Entra com providência nesta casa, neste lar, nesta família, neste casamento. Senhor, entra com providência, arranca esta depressão, esta opressão, repreende esta enfermidade no corpo, na alma, em nome de Jesus. Esta noite, Senhor, entra com providência, sopra sobre esta vida, opera o inimaginável, opera o impossível, o inacreditável, o invisível. O Senhor pode fazer, porque Tu és Deus da glória. Então nós ministramos o Teu milagre nesta noite, sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta pessoa, Pai. Eu creio e nós cremos nesta noite. Não somos como aquele capitão e não queremos ser, que não acreditou que o Senhor pode abrir janela no céu e operar a abundância de víveres. O Senhor pode não só abrir janela, o Senhor pode abrir porta, escancarar a porta. O Senhor pode arrebentar as portas de ferro e os ferrolhos de bronze e nos mostrar os tesouros da escuridade, porque Tu és Deus de milagre. Então entra com providência, opera o milagre, sustenta esta vida pela mão, dá-lhe um batismo de alegria, um batismo de graça, um batismo de ânimo, um batismo de força, Senhor, para a Tua glória, louvor, majestade. Te pedimos isto nesta noite, para a glória de Deus Pai. Nós ministramos o Teu milagre em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém. Eu creio no milagre de Deus. Eu creio no milagre de Deus. Nós vamos encerrar.